Eu gostaria de falar sobre um tema um tanto quanto muito falado fora da igreja, mas que sinceramente poucas pessoas dentro da igreja, elas acabam tendo conhecimento de fato sobre esse tema. E obviamente esse tema, ele tem diversos atravessamentos que nós vamos falar aqui, e eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque na verdade é como uma palestra, né? Eu vou dar aqui alguns tópicos e eu peço a sua compreensão, porque eu acredito que pode ser de grande valia, tendo em vista que a área mais importante da nossa vida, depois da nossa salvação em Cristo Jesus, é a nossa vida sentimental. A nossa vida sentimental é a área mais importante da nossa vida. A tal ponto que artigos científicos, pesquisas, elas afirmam o seguinte: se você for feliz na sua vida sentimental, as outras áreas podem até não estar indo muito bem, obrigado, mas você consegue passar essa alegria para as outras áreas. Porém, se você for uma pessoa infeliz na sua vida sentimental, e as outras áreas, elas estão indo até muito bem, obrigado, você pode passar essa tristeza, essa amargura para as outras áreas que vão bem. Então você percebe categoricamente que a vida sentimental, ela tem sido, infelizmente, uma arma de Satanás para destruir a vida de muitos servos de Deus. E por isso, eu gostaria de falar nessa noite sobre relacionamento abusivo. Abra sua Bíblia num texto base, quando nós falamos de casamento, e que quando nos é a favor, nós gostamos muito. Efésios 5, 22. Efésios 5, 22, diz assim a palavra de Deus. Se você achou, diga amém. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo, o cabeça da igreja, sendo este o mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Oremos. Pai amado, em nome de Jesus, abençoe a leitura da Tua palavra. Fala conosco, ó Deus, nessa noite, que o Teu nome seja glorificado e que Teus filhos que aqui estão saiam edificados pelo poder da Tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Quem aqui já ouviu, leu sobre esta palavra? Fulano de tal está vivendo um relacionamento abusivo. Você já viu essa frase? E tem muitas pessoas que elas não sabem o que de fato é um relacionamento abusivo. E quando eu falei que isso acaba tendo alguns atravessamentos, porque muitas das coisas que se falam aí fora, de maneira pertinente, nós, ao trazermos para o contexto da Bíblia, há muita confusão, porque nós, servos de Deus, muitas vezes, nós usamos texto fora de contexto, e texto fora de contexto vira o quê? Pretexto. E muitas vezes nós, por termos uma percepção distorcida de algumas coisas, acabamos manipulando o texto em nosso favor, quando na verdade relacionamento abusivo
é algo muito importante que nós temos que entender. Por quê? Obviamente, aí fora, há um desenvolvimento da questão, de um feminismo radical, demoníaco, satânico. Há a questão do empoderamento feminino. Há uma questão também em que, olhando para nós homens, uma cultura que passou dos nossos pais, avós, uma cultura verdadeiramente, muitas vezes, machista. E como nós termos esse equilíbrio bíblico, santo, e também emocionalmente saudável. Para que vocês tenham uma ideia, nós podemos definir relacionamento abusivo, é quando um relacionamento que vamos viver ou estamos vivenciando, ele possui abusos físicos e emocionais. Abuso físico, obviamente, você sabe muito bem que uma relação que a violência, obviamente, tem que parar aonde? Na delegacia e etc. Não tem discussão. Mas será que não existe relacionamento dentro da própria igreja de servos de Deus, tanto do homem para com a mulher, quanto da mulher para com o homem? E aí vamos entender que, como eu estou pregando para homens, eu estou falando de um relacionamento abusivo do homem para com a mulher. Mas existem também mulheres que abusam de homens, digam misericórdia. Então, é chumbo cruzado, tá bom? É só para a gente ter o contexto, porque senão, não, falou só do homem para a mulher, mas olha aqui, cheio de cicatriz nas costas. Não, da mulher também para com o homem pode haver um relacionamento abusivo. Então, relacionamento abusivo tem abuso físico, pode ter abuso físico, e pode ter apenas, entre aspas, abuso emocional. E pode, infelizmente, ter os dois. E como, geralmente, são formados esses relacionamentos? E é muito importante você prestar atenção. Todos nós, quando nascemos, os nossos pais, eles são, num primeiro momento, os provedores das nossas necessidades emocionais básicas, que todos nós precisamos. Dentre as mais importantes, afeto, vínculo seguro e proteção. Então, os nossos pais são os primeiros a oferecer para nós as nossas necessidades emocionais básicas. E essas três são muito importantes. Por quê? Porque quando na nossa infância nós não recebemos o afeto devido, não recebemos a vinculação segura devida e a proteção devida, nós podemos desenvolver esquemas e crenças no nosso cérebro que vão nos tornar pessoas com hipersensibilidade à rejeição. Ou seja, nós vamos ter dificuldade de nos relacionarmos, de nos conectarmos com pessoas. Por quê? Porque como eu não recebi afeto na minha infância, como eu não recebi vinculação segura e proteção, vai haver esse buraco afetivo dentro de mim. Então, quando eu me relacionar com alguém, ou eu vou buscar me relacionar com alguém que não quer nada comigo, ou eu vou evitar relacionamentos íntimos, ou quando eu me relacionar, eu vou me relacionar demais. E aí entra a frase que todo relacionamento abusivo ou de dependência emocional gosta do versículo fora do contexto. Eu e o meu marido somos uma só. É um perigo esse versículo para o dependente emocional, que ele ama. Então, eu tenho esse buraco afetivo e eu vou em busca de afeto. E quando eu encontro, o que vai acontecer? É natural que eu, ao encontrar, eu não quero largar de jeito nenhum. Então, geralmente, um relacionamento abusivo, ele é formado por uma pessoa que é abusadora e por um dependente emocional. O que é o dependente emocional? É aquele também que não recebeu o afeto devido na infância, mas é uma pessoa que busca cuidado de maneira difusa e excessiva. Todos nós aqui precisamos de cuidado, mas o dependente emocional, ele busca muito,
E às vezes você fala assim, meu Deus, eu não estou entendendo. Mulher, o que você quer? Eu te dou o dedo, tu quer o braço. Eu te dou o braço, tu quer meu corpo inteiro, meu Deus. Por quê? Porque é uma intensidade muito grande. Então, você tem duas pessoas que tiveram problemas de afeto na infância, com a sua história de vida, e um vai ser o abusador, e um provavelmente é o dependente emocional. E aí, como é que começa essa relação? Essa relação, ela começa, e aí, grave isso, toda relação tem um que é o mais dominante e um que é o dominado. Até aí, temperamento, se funciona muito bem, louvado seja o Senhor. O problema é que o abusador, ele tende a ser mais dominante. E aí, como é que ele se apresenta? Ele se apresenta como cuidadoso e muito preocupado. Então, por exemplo, quando nós lemos esse texto aqui, de o marido, ele tem que amar a igreja como Cristo amou a igreja, está demonstrando cuidado e preocupação, não está? Perfeito. Mas esse abusador, daqui a pouco você vai ver que é pegadinha. Ele, no primeiro momento, ele diz para a mulher, olha, eu estou muito preocupado com você, liga toda hora, se preocupa demais. E aí começa aquele momento em que a mulher, que talvez sofra de dependência emocional, e o que eu falei? Que a pessoa que tem dependência emocional, ela busca o quê? Cuidado. Quem busca cuidado, quer colo ou não quer colo? Então aparece um galã de cinema mudo, falando, eu sou o teu Brad Pitt, eu vou te dar o colo que você precisa. O que ela vai fazer? Ela, é o que eu quero. No primeiro momento vai demonstrar muito preocupação, muito cuidado, muito zelo, e então ali, ele, na cabeça dele, ele diz, eu estou demonstrando cuidado e preocupação, e o abusador, ele só se sente seguro se o parceiro viver para ele, ou a parceira. Então você percebe que ele tenta dominar, demonstrando cuidado e preocupação, e tem aquela pessoa que é a dominada, que é o dependente. Como ela está recebendo muito cuidado, como ela está recebendo muita preocupação e está se sentindo confortável, o que vai passar na cabeça dessa pessoa que é dependente emocional? Ela vai querer agradar ao outro de qualquer jeito. E aí acaba se anulando. E você já viu relacionamento que uma pessoa com talento, com virtude, quando começa a namorar, se anula completamente? Acaba se anulando. Cadê aquela pessoa? Tinha amigo, tinha um monte de coisa. Perdeu. Porque ela vive preocupada de não desagradar o outro. Então a preocupação de não agradar o outro é imensa. Porque afinal de contas eu estou recebendo o cuidado que eu nunca recebi. Eu estou recebendo o colo que eu nunca recebi. Então eu não posso desagradar. Aí começa o processo que essa pessoa, ela começa a abrir mão dos seus sonhos, começa a abrir mão do seu trabalho, começa a abrir mão dos seus afazeres para deixar o outro tranquilo e relaxado. E aí, nós homens somos campeões do mundo, quer ver? Começa a namorar, começa de repente, noivado, casamento. Quanto você ganha, mulher? Você ganha 1.000, eu ganho 5.000. Você não vai trabalhar para ganhar 1.000, não. Sai, larga o trabalho e fica em casa, que é melhor. Quando não vê, daqui a pouco, você sabia que tem muita gente que não se separa, tem um monte de mulher que não se separa porque se sente presa. E que o casamento já acabou há muito tempo. E que não vai buscar restauração na igreja, aconselhamento pastoral, não. Porque por ela, se ela tivesse dinheiro, já tinha ido embora. Será que esse casamento é saudável? E aí você vê claramente que o relacionamento abusivo, o homem, né? Um homem que eu estou pregando aqui para homens, fala o seguinte, larga o trabalho. E aí você vai ver mais umas páginas na frente, que aquela mulher vai viver em função daquele homem, e ao viver em função daquele homem,
para deixar ele mais tranquilo, para deixar ele mais calmo, ela passa a viver em função dele. E ao viver em função dele, qual é o resultado da relação? É uma relação que não consegue ter confiança genuína. Eu atendo casais tanto dentro da igreja, quanto no meu consultório. Tem casais que quando você vê claramente relacionamento abusivo, você vê que o ciúme é patológico. Uma vez eu atendendo um casal, a mulher falou assim: você não acredita, doutor Cléo, o que aconteceu comigo? Eu estava no supermercado, fazendo compra, o meu marido me ligou por vídeo, e eu atendi assim: oi, tudo bem? Onde é que você está? Aí ela falou: no supermercado. Como é que está? O teto é branco? Será que é branco do supermercado? Aí ela falou assim: calma aí. Aí ela foi até aquele cara, chuchu, a 5. Vou mostrar o cara. Porque você percebe, cristãos da igreja trabalham para o Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor, mas é uma relação que não tem confiança, porque a relação do abuso é muito forte. É uma relação abusiva onde, num primeiro momento, o homem demonstrou muito cuidado e zelo para com a mulher. E aquela mulher que busca cuidado se sentiu amparada, que maravilha. Mas daqui a pouco ela começou a deixar de fazer aquilo que queria para dar paz a ele. Mas na verdade ele não sente paz. A relação não tem confiança nenhuma. E aí, o que acontece? Quais são os sintomas clássicos de relacionamento abusivo? Primeiro lugar, proibição e controle. E sabe o que acontece muitas vezes? O homem cristão, ele usa a Bíblia para se proteger. Crente não se veste assim. Eu sou o cabeça. Quando um homem fala para a mulher, eu sou o cabeça da casa, ele já é cauda há muito tempo. Eu sou o sacerdote do lar. E já foi há muito tempo. Porque quem você é, você não precisa falar, as pessoas vão te respeitar, porque você vai ter autoridade. É muito diferente. Então, relacionamento abusivo começa com proibição e controle. Você não pode isso, você não pode aquilo. Agora, é claro, então, pastor Cléo Holanda, se a minha esposa, de repente estou saindo, ela coloca uma saia, como é que vai ser? Diálogo é diferente de proibição. Meu amor, você acha pertinente, você acha válido sair com esse tipo de roupa? Será que é adequado? Quantas mulheres dão toques aqui na gente sobre a nossa vestimenta? Meu amor, você está cafona. Não é assim que homem às vezes, né? Sai todo amassado, a mulher não fala assim: ô meu amor, você é tão lindo, mas essa roupa, essa camisa do Bob Esponja não combina. Não é verdade? Dá um toque. Agora o homem não, ele proíbe. E aí quer ter o controle. É interessante porque se a sua esposa, sua namorada, sua noiva, mandar 10 mensagens por dia para você pelo zap, você vai falar: para de me encher. Mas quando você manda para ela, ela tem que te responder imediatamente. E relacionamento abusivo tem muito a ver com proibição e tem a ver com controle, ou seja, aonde você está? Aonde você está? Deixa eu ver. Tem casais aqui. Quem aqui já viu aquele aplicativo que você sabe a localização? Quem tem no celular, hein? Não levanta a mão, não. Aí tem casais abusivos que falam assim: é por preocupação. Não, é porque é porta de cadeia mesmo. Tinha um cliente meu, que o relacionamento dele era abusivo, e no caso dele, era a santa mulher dele que abusava dele. Ele, por exemplo, ele estava voltando para casa e pegava aquele trânsito, né, na Ayrton Senna ali, e ele falava: olha, eu estou aqui no Barra Shopping, mas daqui a pouco o aplicativo dava que ele estava no Via Parque. A mulher: seu mentiroso,
Você está no Via Parque, vem agora para casa. Ou seja, uma relação dessa tem como se sustentar? Será que essa relação, mesmo tendo dentro da igreja, será que essa relação é saudável? Claro que não. Porque essa relação é uma relação abusiva. E aí, com aquele texto que eu li, a mulher tem que ser submissa, ok, sob a missão do marido, e o marido tem que amar a esposa como Cristo amou, ou seja, está falando de equilíbrio aqui. Equilíbrio. O relacionamento abusivo não tem equilíbrio, porque ele tem proibição, ele tem controle e ele tem mentira. O segundo sintoma é que é um relacionamento que tem mentira. Muita mentira. E aí o que acontece nos relacionamentos? O relacionamento que é pautado na mentira, certamente, mais cedo ou mais tarde, vai dar o quê? Problema. Eu estava atendendo um casal de igreja, e o homem, para ser abusivo, ele tinha que entrar na escola, porque ele era o hiperabusivo. Eu atendendo, eu ficava com raiva dele, eu falava, Deus me perdoa, que a vontade que eu tenho de dar cascudo nele. E a mulher dele pulou a cerca, nitidamente. Mas ela tentou fazer uns sinais, maravilhas e prodígios, e ele sabe que ela traiu. Mas na terapia ali, eu tratando aquele casal, eu sabia que a verdade não podia vir à tona. Porque quando eles foram no gabinete pastoral da igreja deles, e reuniu ali, né, que às vezes o gabinete pastoral parece aquele caso de família, né? Está aqui. O homem virou e falou assim, olha, eu sei que ela me traiu, se ela me falar, eu vou matar essa pessoa e essa pessoa. Mas tem a mentira. Como é que vai ter cura nessa relação? E você vê que o relacionamento abusivo, o homem em si, ele acaba mentindo muito, porque tem a manipulação, é um jogo emocional. E é interessante, aí vai para vocês. Vocês sabem que existe um ditado aí fora que diz, briga de marido e mulher, ninguém mete? Por quê? Porque se tem um relacionamento abusivo, é o abusador com o dependente emocional. Eles brigam, bota todo mundo na briga, você compra barulho, depois eles fazem as pazes e você fica mal. Por isso, entenda que num relacionamento conjugal não existe vilão e mocinho. Sai desse papel, meu filho. Vou falar para o pastor Silas, minha esposa está me maltratando. Meu filho, você tem 50% das ações do teu casamento. O relacionamento abusivo, claro que cada um tem suas demandas, ele pauta em proibição, controle e mentira. E se você reparar, relacionamento abusivo tem quebra de relacionamento interpessoal. O que é isso? Começar a namorar, não existe mais amigo. Claro que quando você namora, vai diminuir teus amigos solteiros, é natural. Mas o relacionamento abusivo, eu vivo para você, você vive para mim. Porque dele e para ele foram feitas todas as coisas. É um relacionamento que não tem espaço para ter amizade. E aí você sabe muito bem que o relacionamento, quando ele é abusivo, ele desgasta muito. Ele requer muito da nossa saúde emocional. E aí quando nós nos deparamos num relacionamento abusivo e vamos tentar sair dele, e olhamos essa passagem bíblica de Efésios 5:22, é como se os nossos olhos falassem, não, eu não vou querer isso nunca, porque isso é abusivo, quando na verdade isso não é, isso é bíblico. O problema é que a tua história, ela fez com que você começasse a ter essa disfuncionalidade, essa percepção distorcida do que é um relacionamento saudável. E aí você percebe que relacionamento abusivo, o homem busca, né, acabar com a autoestima da mulher. É interessante porque
Quantas são as reclamações que eu ouço de homens que elogiam outras mulheres, mas não elogiam sua própria esposa. E aí fala, você acabando com a autoestima. Olha, tá vendo? Sou eu que pago tudo nessa casa. Se não fosse eu, a gente morria de fome. Eu te tirei da sarjeta. Tá vendo? Ninguém te queria. Olha o que aconteceu. Se não fosse eu, se não fosse a minha vida, se não fosse o meu trabalho, a gente estava aqui morando debaixo da ponte. E aquela mulher vai recebendo aquelas informações todas. E a autoestima dela vai acabando, porque relacionamento abusivo é pautado em ofensa e humilhação. E aí você percebe quantos são os homens que não entendem que a mulher, segundo Pedro, 1 Pedro vai dizer, que a mulher é a parte o quê? Frágil. Tem mulheres que chegam para vários pastores em gabinetes pastorais e dizem o seguinte, eu preferia ter tomado um tapa do que ter ouvido o que ouvi, nenhuma coisa e nem outra. Mas quantos são os homens que não receberam afeto na sua infância, não receberam vinculação segura e proteção, e quando se convertem, eles pegam toda essa disfuncionalidade desse perfil abusador e começam a colocar a Bíblia fora de contexto, dizendo eu sou cabeça, eu sou sacerdote, e começa a trabalhar exatamente essas proibições, esse controle, essa manipulação, é ofensa, é humilhação. E aí muitas vezes tem filhos envolvidos na história, que na verdade fala assim, a única coisa que eu não quero na vida é casar. É que nem aquela história daquela família, que o pai era agressivo e abusivo com a mãe, e o pai pregava na igreja, e então o filho assistiu o pai pregando, e assistindo na primeira fila do banco da igreja, o pai pregou, a igreja virou, avivamento, cura, libertação. Quando acabou o culto, o filho ficou sentado, e aí todo mundo indo embora, o pai falando, vamos meu filho, vamos embora. A mãe, vamos embora meu filho. Ele falou, não vou não mãe. Ô meu filho, vamos embora. Não, não vou não. Por que você não vai? Porque papai aqui na igreja é uma bênção. E qual é a nossa reflexão? Porque relacionamentos abusivos fazem com que venhamos a desenvolver patologias emocionais. Duas delas, transtorno de ansiedade. Aí você desenvolve síndrome do pânico, fobia. Quantas são as mulheres que sofrem de um relacionamento abusivo e estão com transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, fobias, e não é por causa de pandemia, é por causa do relacionamento abusivo que tem dentro de casa. Outra patologia, depressão. Quantas são as mulheres que sofrem com relacionamento abusivo e elas acabam desenvolvendo o transtorno de depressão maior? Isso é muito sério. Por quê? Você sabia que na pandemia o número de divórcio no Rio de Janeiro aumentou 50%? E se aumentou 50%, você há de convir comigo que geralmente quem casa são cristãos, não é verdade? Que hoje em dia, nessa bagunça que está a sociedade, eu já vi até gente falando, amigado por fé, casado é. Não, vamos essa. Não é verdade? 50%. Aí eu te falo, será que a pessoa que casa quer se separar? Será que, qual é a nossa parte nisso? Porque volto a dizer, estou pregando para homens. Será que não tem o nosso lado aí machista? Não tem o nosso texto fora do contexto, para virar pretexto? Será que a nossa falta de afeto que recebemos, muitas vezes a nossa relação sentimental, tem sido uma relação abusiva?
Seja você que está casado e seja você solteiro, porque as tuas relações não dão certo. Será que é pautado em manipulação, em controle, em quebra de relacionamento interpessoal? Será que a sua relação, de repente, infelizmente, teve um jogo, teve mentira? E olha, eu estou aqui em nome de Jesus, o teu casamento, a tua vida sentimental vai ser uma bênção. Porque é muito importante isso. E aí você talvez me pergunta, mas, ô pastor Cléo, como é que eu posso vencer esse tipo de relacionamento? Primeiro, você deve se defender quando necessário. Se você está vivendo uma relação abusiva com a sua esposa, namorada, noiva, é necessário você se defender. Se defender fisicamente, emocionalmente, é necessário se defender. Se você é o tipo de pessoa que eu estou falando e você fala assim, rapaz, eu não sabia, mas eu me enquadro em algumas coisas. É necessário você abrir mão e falar assim, não, eu não vou mais atacar ninguém. E eu vou olhar para mim e vou entender que esse meu ciúme patológico, essa minha desconfiança patológica, esse meu excesso de controle não tem a ver com a minha relação atual, mas tem a ver com o meu passado que foi mal trabalhado. Mas através de uma ajuda pastoral, através da presença de Deus, eu não aceito mais viver uma vida sentimental de qualquer jeito. A minha casa, o meu casamento será uma bênção. Por isso, se concentre em ficar perto de pessoas de confiança. Você já reparou que relacionamentos abusivos, esse casal, ele acaba se afastando de pessoas. É muito importante nós termos pessoas que venhamos a confiar nelas. Qual relacionamento afetivo, conjugal, de um casal amigo seu, você admira? Então cola neles. Busque informações, busque ter troca. Como é que eu faço isso? Como é que vocês fazem? Como é que vocês mantêm o ciúme? Por quê? Porque pessoas de confiança do nosso lado vão trazer vinculação. E ao trazer vinculação emocional, vão nos trazer o quê? Paz de espírito. Entenda que esse nome que você dá de excesso de zelo, não é zelo, é controle. Porque quem tem zelo cuida de maneira saudável. E você tem que ser o maior incentivador da tua esposa. A tua esposa tem que crescer. A tua esposa tem que ser uma bênção, não somente para você, mas para as pessoas que a cercam. Você tem que ser uma pessoa que seja o primeiro que invista na tua esposa, que invista na tua relação. Que você não queira uma pessoa que fique dependendo. Quantas são as mulheres que ficam dependendo do marido a vida toda? Se quer parar de trabalhar, ótimo, não tem problema, mas é por livre e espontânea vontade. Mas você vê que o homem cresce e a mulher não cresce. Isso é um relacionamento que vai causar julgo desigual, e é um relacionamento abusivo. Você vai crescer, mas a tua esposa vai crescer com você. Você faz faculdade, por que ela não faz? Você estuda, por que ela não estuda? Ah, tem que cuidar dos filhos. Teu filho mais novo tem 45 anos. Ah, porque tem que cuidar da casa. Ah, não, porque tem que cuidar, porque não temos dinheiro para pagar uma funcionária. Às vezes não tem, mas é engraçado, mas para o teu carro tem. Para aquele teu financiamento que você botou em 72 vezes, seu miserável. Financiou 72 vezes o carro. A prestação, R$2.000. Né? Aí você vai, engraçado, quando você quer pagar uma conta, você se vira nos 30. Mas por que não dá conforto? E aí é que você percebe que são coisas sutis. Por isso, para vencer um relacionamento abusivo, se defenda, se cerque de pessoas de confiança,
potencialize a sua autoestima e a autoestima do outro. É muito bonito quando os dois estão vencendo. É muito bonito isso. Quando os dois, você vê crescimento nos dois e não apenas em um só. Potencialize a autoestima da sua esposa, elogiando verdadeiramente, sendo um facilitador para que ela pense melhor dela mesma, para que ela acredite que é capaz de realizar coisas significativas e relevantes. Quantas são as mulheres que são mulheres maravilhosas, mas que o homem abusador guarda ela e não, você tem que ficar aqui, tem que ficar aqui. E não, potencialize o talento dessa mulher, potencialize também você, porque você pode estar aqui falando, mas eu estou em relacionamento abusivo, então potencialize a sua autoestima, e se necessário for, busque ajuda do seu pastor, busque ajuda profissional se for o caso, mas não aceite ficar num relacionamento abusivo. Não permita que um relacionamento abusivo entre na tua casa, sabe por quê? Existem algumas frases de efeito dentro da igreja que elas são perigosas, do tipo, o melhor lugar para se estar é a igreja. Não, o melhor lugar para se estar é a tua casa. A tua casa tem que ser o pedacinho do céu. E aí eu gostaria que nessa noite, quem aqui é casado, noivo ou namora? Levanta a mão. Quem aqui? Então, 90%. Eu gostaria que você pensasse sobre qual é o seu papel. Será que você é o dominado ou o dominante? Se você é o dominante, será que esse teu domínio tem sido saudável? Ou você percebe, olha, pastor Cleolanda, dos 7 itens que o senhor falou, eu não sou os 7 não, mas 4 eu sou. Parabéns, abusador. E, olha, mas só em 3. Perceba o quanto você usa a Bíblia para reforçar o seu machismo. Perceba o quanto você usa a Bíblia para reforçar o seu abuso. Porque volto a te dizer, meu irmão, quem quer ter as suas orações respondidas aqui, hein? Então diga para a pessoa que está, trate bem tua esposa. A Bíblia é clara em 1 Pedro, tratou mal a esposa, as orações são interrompidas, meu filho. E sabe o que acontece? O abusador, ele acha que ele domina, mas quem pensa que domina, não está dominando nada. Porque hoje está aumentando abruptamente o adultério feminino. Ah, mas pastor Cléo, sempre existiu. Claro que sim. Mas até mesmo na igreja, que antigamente na igreja, pelo menos, posso estar errado, tá? Era muito mais comum o escândalo de adultério do homem na igreja. Agora é tete a tete, é chumbo trocado. Por quê? Porque as mulheres estão recebendo informações, as mulheres estão recebendo conhecimento e, obviamente, ninguém quer ficar num relacionamento onde você se torna escravo e vítima de uma situação completamente que está te fazendo mal. E às vezes, o casamento tem que entrar numa crise enorme, infelizmente, para que Jesus entre no barco e mude a história deles. Não vamos permitir viver um relacionamento abusivo, mas vamos viver o relacionamento que Deus tem para nós. Nós somos o cabeça da casa? Claro. Nós somos o sacerdote? Sim. Mas a nossa esposa, ela está sob a nossa missão, e a nossa missão é glorificar o nome de Jesus. Saia daqui hoje, meu amado, com uma certeza: eu não serei nem abusado, nem abusador,
mas eu serei um homem que as pessoas vão olhar para mim e vão ver Cristo na minha vida. Que Deus possa te abençoar de maneira rica e abundante. Aplauda bem forte o Senhor. Fique de pé, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar por você, pela sua vida sentimental, pelo seu casamento. Coloque a mão no seu coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, a tua palavra, ela diz em Amós 3:3, andarão dois juntos, se não estiverem em acordo. A Bíblia diz andar junto, não é andar um na frente e outro atrás, é andar juntos. Espírito Santo, abençoe a vida sentimental do meu irmão. Cada um de nós aqui, ó Deus, temos uma história. Cada um de nós aqui fomos ensinados de uma maneira. Cada um tem uma dor. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha nos tratar. O Senhor venha nos transformar em homens de Deus. Em homens que realmente glorifiquem o teu nome, de maneira, Deus, que o machismo, de maneira que a nossa maneira agressiva, muitas vezes, de ser, caia por terra, Senhor. Que possamos ser pessoas que realmente venham oferecer cuidado à nossa esposa, noiva, namorada. Que venhamos, ó Deus, oferecer o carinho, o afeto, mas não permita-nos cair num jogo emocional, não permita-nos cair numa manipulação, numa mentira. Não, Senhor, não permita que isso aconteça. Mas pelo contrário, ó Senhor, que o Senhor mude a nossa maneira de pensar, mude a nossa visão, e que tenhamos, ó Deus, a visão bíblica realmente, que somos o cabeça, que somos o sacerdote, sim, mas que de maneira que venha glorificar o teu nome, Senhor. Ó Espírito Santo, que possamos ressignificar, ó Deus, a nossa história, porque aqui tem homens e mulheres, homens, ó Deus, que olhando para a sua família de origem, foi um pai que era ignorante, era um pai que não tinha cultura, era um pai que foi machista, batia na mãe, e quando ele se pega e se vê, ele se vê na mesma situação. Não, meu Senhor, aquele que está em Cristo é nova criatura, Senhor. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já se passaram. Por isso, Deus, eu profetizo restauração de casamentos nessa noite, restauração de relacionamentos, e que a mulher deste homem, ó Deus, a noiva, a namorada, a esposa, vai ver esse homem diferente, porque ele não vai aceitar mais, de maneira alguma, Senhor, ser abusador. Mas também, ó Deus, aqueles que porventura sejam dominados, dependentes emocionais, não, Senhor, eles vão dar o grito, Senhor, da cura, da recuperação, e não vão mais se submeter a relacionamentos abusivos. Eu peço a Ti, ó Deus, e te agradeço por essa noite, em nome de Jesus Cristo. E se você crê, diga amém. Aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia.